Então agora nós vamos falar de associação paralela de resistores. É aquela que todos os resistores estão ligados entre os mesmos dois pontos. Então aqui a gente tem um circuito para ficar mais claro, né? A tensão V, né? Os resistores R1 e R2 e R3. Então eles estão ligados pelos mesmos dois terminais aqui, que são exatamente os terminais da fonte. Tem uma corrente 1. A gente vai ver que a tensão é a mesma para todos os bipolos, mas a corrente é diferente. Sabe qual é o exemplo de associação em paralela de resistores? É a ligação elétrica das nossas casas. Né? Para cada carga aqui, um chuveiro, uma torneira elétrica, por exemplo, tem um disjuntor aqui, um disjuntor aqui, um disjuntor aqui. Cada um tem uma corrente individual e a tensão da nossa casa é sempre 127 volts. Então é um exemplo aí de associação em paralela que a gente utiliza o tempo todo aí nas nossas vidas, né? Então, tensão é a mesma e a corrente de cada resistor é individual, é diferente entre elas, né? Então vamos lá. Corrente de cada resistor, segundo a lei de Ohm, é dada por I1 é igual a V sobre R1, I2 é V sobre R2 e I3 é V sobre R3. E a energia fornecida pelo gerador ou fonte vai ser P da fonte vezes T, que é V vezes I vezes T. E a energia consumida pelas cargas vai ser V vezes I1T, V vezes I2T, V vezes I3T. Então, diferentemente no circuito em série, que a tensão que era diferente, aqui é a corrente que é diferente na associação em paralelo. Então, o princípio da conservação de energia nos diz que a soma das energias de cada resistor, a somatória delas é igual à energia que a fonte fornece para esses resistores. Então, V vezes I vezes T vai ser igual a V vezes I1 vezes T, vai ser igual a V I2T mais V I3T. Se você dividir tudo por VT, que é o constante, que é o mesmo para todos, né, o tempo e a tensão, a gente vai ter que a corrente I que sai da fonte é igual à soma das correntes I1, I2 e I3 dos resistores. Então a corrente total no circuito é igual à soma das correntes nos resistores que compõem a associação. No caso, a associação em paralelo, né? Então, a equivalência entre os circuitos, a gente pode também encontrar um circuito equivalente somente com resistor, né? Em função da mesma submetida da mesma corrente e a mesma tensão. Então, vamos lá. Vamos deduzir aqui. Primeiro, o I é V vezes R equivalente. Então, I vai ser igual a V sobre 1 sobre R equivalente. E o I aqui, a gente também pode deduzir que vai ser I1 mais I2 mais I3, onde I1 vai ser V sobre R1 mais V sobre R2, que é o I2, e o I3 é V sobre R3. Então, o I vai ser igual a V, que é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, né? Colocando o V em evidência aqui nessas frações, né? Então, a gente pode igualar esta equação desse circuito com essa equação desse circuito equivalente. E como I é igual a I, né? Então, V sobre R equivalente vai ser igual a V, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Simplificando os V's, a gente vai ter que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dos resistores individuais. Aqui a gente colocou 3, mas se for 4 é a soma dos 4 resistores individuais, o inverso, né? Se for 5, se for N, é a mesma coisa. Né? Então, a resistência equivalente de uma associação paralela de resistores é menor que a menor resistência da associação. Então, isso é verdade, pessoal. Então, a resistência equivalente sempre é menor. E no caso da resistência em série, ela sempre é maior porque soma todos, né? A maior corrente passará no resistor de menor resistência. Tá vendo? Se todos os resistores da associação forem iguais, então nós podemos escrever, né, que 1 sobre R equivalente a 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R, N vezes, né? Então, 1 sobre R equivalente vai ser N, né? Multiplica tudo, né? Fica N resistores dividido por R. Então, a resistência equivalente vai ser R dividido por N. Então, quer dizer, ele é só uma fração do resistor R, né? Resistência equivalente. Numa associação em paralela com apenas dois resistores, a resistência equivalente pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. Então, 1 sobre R equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tirando o mínimo múltiplo comum, a gente vai ter R1 e R2. Então, R1, R2 dividido por R1 vai dar R2. R1, R2 dividido por R2 dá R1. Então, a resistência equivalente vai ser R1 vezes R2, que é o inverso, né? Invertendo essa fórmula aqui.
sobre R1 mais R2. Então é o produto pela soma de dois resistores. Então qual é o resumo da associação em paralela de resistores? Tensão é a mesma em todos os resistores. A corrente I vai ser a somatória das correntes individuais de cada resistor. Lembrando que o resistor com menor resistência vai ter a maior corrente. A resistência equivalente vai ser o inverso da resistência equivalente vai ser a soma dos inversos dos resistores individuais. E a potência continua o mesmo conceito. A potência total fornecida pela fonte vai ser a somatória das potências individuais dos resistores. Então vamos ver agora exemplos, né, pessoal? Determine a resistência equivalente da associação esquematizada ao lado. 8 kΩ e 2 kΩ. Então é pegar R equivalente, vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Dá 16 por 10. Então a resistência equivalente, 1,6 kΩ. Tá vendo que é menor que o menor resistor aqui no circuito. Tá vendo? 1,6 é menor que 2. Agora, determina a resistência total do circuito paralelo ao lado. Então a gente tem 4, 10 e 5 submetidos à mesma tensão. No caso aqui não tem tensão nenhuma, mas eles estão em paralelo. Se eu submeter uma tensão aqui, vai ser igual para todos, né? Já a corrente vai ser diferente. Então, 1 sobre a resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre RT vai ser igual a 1 quarto mais 1 décimo mais 1 quinto. Tira o mínimo múltiplo comum desse número, vai ser 20. 20 dividido por 4 dá 5, 20 dividido por 10 dá 2 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, 1 sobre RT vai ser 5 mais 2 mais 4 dividido por 20. Que vai ser 11 sobre 20. Invertendo essa fórmula, né, passando multiplicação cruzada, RT passa para cá, 20 para lá e o 11 dividindo. Então, RT vai ser 20 sobre 11, que é aproximadamente 1,81 kΩ. E, de novo, ela foi menor que o menor dos resistores aqui. Sempre vai ser. Então, aqui a gente agora tem um outro exemplo. Determine a resistência total de uma associação composta por 5 resistores de 150 ohms ligados em paralelo. Vamos supor que é a mesma carga, né? Várias cargas iguais, estão todos ligados em paralelo. Então, assim, o N nesse caso vai ser igual a 5, já que são todos iguais. Então, R equivalente vai ser R dividido por N, onde N é o número de resistores que o exercício deu, que no caso é 5, e R aqui é 150, o valor de cada resistor, né? 150 dividido por 5, então RT vai ser 30 ohms. Bom, agora vamos ver um outro exemplo, que a gente tem os terminais A e B, né? E nós temos aqui algumas associações, né? Sabendo que a DDP entre os pontos A e B do circuito ao lado é de 12 volts, determine a resistência total do circuito, a corrente total do circuito, a potência fornecida pela fonte, a corrente em cada resistor e a potência dissipada por cada resistor. Isso aqui, pessoal, é para mostrar os esquemas, né? Tá vendo? Esse ponto aqui tem o mesmo potencial desse ponto aqui. E este ponto aqui tem o mesmo potencial deste ponto aqui. Tá vendo? Então, primeiro redesenharemos o circuito analisando seus nós, onde observamos que o ponto A, anotando na extremidade à esquerda do circuito, é o mesmo ponto situado entre os resistores R2 e R3. Ó, o ponto A, ele está entre os resistores R2 e o R3, tá vendo? Então o R2 e o R3 vai formar um nó, tá vendo? Vai formar um nó aqui, ó. E o ponto B, anotado na extremidade direita do circuito, é o mesmo ponto situado entre os resistores R1 e o R2, vai formar outro nó. Então o circuito redesenhado, ó, ponto A, ele vai ser um ponto entre os resistores R2 e R3, e o ponto B vai ser entre os resistores R1 e R2, ó, R1 e R2. Né? E a gente pode ver que A e B também está entre o resistor R3. Então o que ele fez, pessoal, foi redesenhar o circuito. Né? Esse A vai ser o mesmo A que aqui, porque não tem diferença de potencial. Né? Quando eu faço essa ligação aqui, ó, significa que eu não tenho. Esse ponto aqui, o potencial desse ponto é o mesmo que esse ponto aqui. O VA aqui vai ser VA. Se aqui é VB, e aqui eu não tenho um fio com resistência nula, aqui também vai ser BB. Então foi isso que ele fez. Ele só reescreveu o valor do A no A aqui, o B aqui com esse B, porque tem o mesmo potencial. Então agora você vai redesenhar os circuitos para coincidir os pontos com o mesmo potencial. Então vamos dizer quem que está no terminal A aqui, ó. É o resistor R2
o resistor R3 e o resistor R1 aqui, o início do R1, né? E que tem quem está no resistor no ponto B é o início de R2, então ele inverte R2, mas tanto faz se colocar o resistor invertido ou não. O final do R3 e o final do R1, né? Então aqui aí a gente consegue colocar todos os três resistores em paralelo, cada um com sua corrente elétrica, tá vendo? E a corrente total da fonte vai ser I. Agora, claramente, a gente consegue ver que o circuito é composto por três resistores em paralelo. Então, a soma dos inversos dos resistores individuais é igual ao inverso da resistência equivalente. Então, vai dar, fazendo as contas aqui, RT vai ser 30 sobre 10, que vai dar 3 ohms. Então, agora a corrente total do circuito. Ora, se a gente tem a resistência equivalente e a gente tem a tensão da fonte, é só a gente aplicar a primeira lei de Ohm. V é igual a R equivalente vezes I. Então, I vai ser V sobre RT, 12 dividido por 3, que vai dar 4 amperes. Então, achei a corrente total aqui, ó. Então, agora a gente consegue achar também a corrente individual para cada um deles. Quer ver? A corrente total do circuito, a potência fornecida pela fonte, que aí a gente encontra a corrente em cada um. Então, primeiro a gente calcula a corrente em cada um. Né? Deixa eu ver aqui. Corrente total do circuito. Ele pede a potência fornecida pela fonte na letra C, mas a gente tem que primeiro calcular as correntes também, né? Então ele calcula aqui as correntes, né? I1 é igual a V sobre R1, 12 dividido por 10 dá 1,2 amperes. I2 é V sobre R2, V sempre é o mesmo, né? 12 dividido por 5 dá 2,4 amperes. E 3 é V sobre R3, que dá 12 dividido por 30, que vai dar 0,4 amperes. Então a potência de cada elemento é R vezes I ao quadrado, ou V vezes I1. A gente pode fazer de qualquer forma aí. No caso ele fez V vezes I1, 12 vezes 1,2 dá 14,4 watts, potência 1 do resistor 1. A potência do resistor 2 vai ser 12 vezes 2,4, que é a corrente, 28,8 watts. Tá vendo? Então ele tem aqui, né, uma potência maior, porque o resistor 2 tem a menor resistência. Já o resistor 3, que é a maior resistência de 30 ohms, é o que passa a menor corrente. Então 12 vezes 0,4 nos dá a potência de 4,8 watts. Né? Só lembrando, né, que a resistência equivalente sempre é menor que o menor resistor, que a corrente total é a soma das três correntes, vocês podem checar isso somando, né? Vai dar os 4 amperes, 1,2 mais 2,4 dá 3,6, mais 0,4 dá 4 amperes. E a potência da fonte é igual à potência fornecida para cada elemento.